Saúde. Alguma vez você já se perguntou na sua vida o que é saúde? Qual é a sua importância? Ou o que a ausência de saúde pode, como ela pode nos afetar? Ou se saúde restringe, se resume apenas a ter ou não ter uma doença? Bom, saúde é um conceito muito amplo que pode ser difundido e falado pelas pessoas de diversas formas. Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define define a saúde de seguinte forma: é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas como a ausência de uma doença ou enfermidade. Bom, então saúde não é apenas você se sentir bem fisicamente, mas sim mentalmente, psicologicamente. Você está bem socialmente. Não adianta você, por exemplo, ir na academia todos os dias ou correr às vezes. Claro que isso vai estar correlacionado com a saúde, mas a saúde não pode se resumir a isso. E o seu mental, como que ele está? Uma pessoa que não possui um mental bom, ela não está saudável. E a sociologia da saúde é um campo de estudo interdisciplinar. Ele vai explorar os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais e como que eles influenciam diretamente na saúde. Mas antes de continuar, eu vou citar o artigo 196 da Constituição Brasileira. A saúde é de direito de todos e dever do Estado, garantido mediante a políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. E nisso o Estado já se contradiz. Como que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem lugares com saneamento básico perfeito, luz, água, tudo perfeito. Mas em outros com a falta, né, desse saneamento. E isso se agrava muito mais quando você compara, por exemplo, São Paulo com outros estados. Aí sim fica muito pior. Desigualdade na sociologia da saúde. E aqui a gente precisa levar em conta alguns fatores: a localidade geográfica da pessoa, a renda e o estado socioeconômico. Afinal, as pessoas com mais renda possuem mais sucesso em relação à saúde do que as pessoas com menos renda. E o acesso e a falta do acesso também ficam muito evidentes. Essa disparidade entre as classes. Comportamento de saúde. São normas culturais e fatores sociais que vão influenciar o comportamento de uma pessoa. Basicamente vão ser hábitos e decisões individuais que alguém vai tomar que vai afetar a sua saúde. Como, por exemplo, o conhecimento que alguma determinada pessoa tem sobre algum assunto relacionado à saúde. Por exemplo, o uso de tabaco, de drogas, de cigarro, né? A gente sabe que isso não faz bem para a saúde. E, e quando as pessoas sabem disso, quando elas têm essa informação na cabeça, elas têm menos tendência a utilizar essas drogas. Porque elas sabem os riscos que isso pode trazer para sua vida familiar, sua vida pessoal, sua vida de trabalho. Ambiente social e cultural. Eu quero primeiro começar falando da influência social, que foi o que eu mais achei interessante. A influência social mediante o uso das pessoas por exemplo, uma bebida. A influência que os amigos, que a família pode exercer para essa pessoa simplesmente beber. Ou seja, o comportamento dessa pessoa vai ser influenciado pelos amigos, pela família, que podem exercer uma pressão em relação à escolha da pessoa, para a saúde dela. Enquanto também a influência cultural, né? As expectativas culturais. Que basicamente, em algumas culturas, existe o incentivo do álcool, né? Beber é normal. E em outras, o álcool já é desencorajado. Ou seja, mais uma vez, a cultura influenciando diretamente no comportamento da pessoa. Lógico que não necessariamente que ela está inserida numa cultura que ela deve beber, que ela vai. Mas a tendência com que ela faça isso é muito maior, já que ela está sendo influenciada. Estresse e saúde mental.
Aqui no caso de estresse e saúde mental, a gente estaria se referindo a pessoas com alguns problemas emocionais e elas descontariam esses problemas em, por exemplo, comer. Ela gosta de comer quando ela tá ansiosa. Ela gosta não. Ela come quando ela está ansiosa, ela não tem esse controle. Ou quando ela tá ansiosa, ela desconta no uso de drogas. Ela quer escapar da realidade. Ela quer fugir da realidade. Ou talvez vamos mais a fundo. Ela quer sair da realidade e ela joga. Ela joga muito, em muito excesso. E isso vai sim acabar afetando a saúde dela de uma forma muito negativa. Fatores econômicos. Bom, eu acho aqui que esse aqui o próprio nome até já diz, né? É, uma pessoa de menor renda, ela vai ter mais dificuldade para comprar alimento. Então, ela recebe pouco e com esse pouco ela precisa se preocupar com a saúde dela, né? Ela precisa ser uma pessoa sadia e só que ela não tem dinheiro. Então, ela precisa comprar um alimento saudável, só que o alimento saudável é caro, mas ela recebe pouco. E como que ela faz isso? Entendeu? Então, essa falta de recurso vai afetar diretamente na busca por alimentos mais saudáveis, na busca por ir à academia, por ir ao médico, enfim. A saúde pública brasileira é algo que vem se agravando cada dia mais. Isso porque a gente vê claramente na nossa sociedade que muitas crianças não têm ao menos carteira de vacinação, que é algo que deveria ser obrigatório para todas as crianças e adolescentes e até a vida adulta, porque a vacinação ela não acaba. Ao longo da sua vida, as pessoas vão tomando vacinas conforme o decorrer do aparecimento de novas doenças. Então, isso é um fator muito grave. Já começa aí. Crianças e adolescentes não terem carteira de vacinação, ou então terem caderneta de vacinação, mas não terem deixado de tomar diversas doses de vacinas muito importantes para a imunidade do seu organismo contra doenças seríssimas. A gente também vê que a saúde pública brasileira está bem preocupante, né? Está em risco quando a gente pega para olhar os fatores de obesidade. Por quê? Porque a obesidade ela é uma doença que está muito em alta. Como assim alta? A maioria dos adolescentes hoje em dia estão com sobrepeso ou estão obesos, que é até pior. E a obesidade, além dela ser uma doença ela já é ruim, muito ruim, ela também pode desencadear outras doenças muito piores. A gente pode ver aqui pelos dados do Ministério da Saúde que uma em três crianças de 5 a 9 anos estão com sobrepeso. Isso é muito grave, porque de 5 a 9 anos é uma idade ali que a criança nem se desenvolveu ainda e já está com sobrepeso, ou seja, bem grave. E 17,1 dos adolescentes, né, no caso, estão com sobrepeso e 8,4 já são obesos, ou seja, já evoluíram, a obesidade já evoluiu para um grau mais alto. Mesmo que a gente vê que de 1990 a 2018 teve uma queda na taxa de mortalidade infantil, isso não muda o fato de que a saúde brasileira infantil está muito degradada. E o principal fator disso é a falta de conscientização e disponibilidade de tratamento médico para as crianças. Por que isso? Porque a gente vê que não há muita conscientização, principalmente nas escolas e para os pais ou responsáveis. Por quê? A gente não vê conscientização sobre obesidade, sobrepeso, alimentação saudável, exercício físico. E se acontece, é pouca. E não é em todas as escolas, seja de rede privada ou pública. E, enfim, a gente também não tem uma conscientização sobre o uso de cigarro eletrônico, que é algo que vem afetando os jovens muito hoje em dia, porque faz muito mal cigarro eletrônico para o pulmão. Então, o adolescente gosta daquilo, mas ele não tem noção, muitas vezes, que isso está matando ele aos poucos. Então, o nosso grande problema é a falta de conscientização e também da disponibilidade, porque depois que o adolescente ou a criança já está com a doença, ele precisa de apoio, ele precisa de tratamento. E no nosso sistema brasileiro, a gente vê muitos postos de saúde e hospitais públicos que não tenha muitas vezes médico, ou então as pessoas ficam horas e horas numa fila
nem fila, muitas vezes. As pessoas ficam jogadas em corredores, ficam, cara, numa situação assim horrível, horrível, desumano, ficam jogadas em corredores, em porta de banheiro, esperando ser atendido. E assim, às vezes é uma coisa que não dá pra você esperar por horas. Às vezes você tá com uma falta de ar, alguma coisa desse tipo, e a criança ou adolescente precisa ser atendida naquela hora. E ela não é atendida. Então, ou seja, não é dado. Isso que é um direito básico não só do brasileiro, e sim de qualquer cidadão, que é a saúde. A saúde é a responsabilidade do governo e devia ser muito boa, de muita boa qualidade. Agora eu vou falar um pouco sobre como os hospitais, o SUS, a saúde pública, a gente pode tratar os resquícios da pandemia no Brasil. Praticamente a gente pode passar nas escolas o que aconteceu, investir nos hospitais, para ter mais infraestrutura, é, ajudar as pessoas com sequela, que não tiveram pessoas com sequela do coronavírus, que tiveram que ficar um tempo a mais de recuperação, porque não teve o tratamento devido, depois teve que aí chegou com um tratamento atrasado, aí teve que retardou o tempo que precisava para se recuperar, acabou ficando mais tempo no hospital, as pessoas que morreram, então tem que muito trabalhar a parte psicológica quanto a parte estrutural, porque não é só um problema é, estrutural, mas também não é um problema só psicológico, porque o ruim de ter uma pandemia é porque afeta todo mundo, não tem como controlar quem afeta ou não. Uma coisa muito importante para o pós-pandemia é que também, não só no hospital, mas também nas escolas, que foi aquela conscientização. E como aqui no Brasil foi feito o famoso EAD, que convenhamos não foi muito útil, porque teve muito aluno que passou de ano colando, matando aula, esse tipo de coisa, cabulando. Então acho que na escola também a escola deveria ter mais paciência com os alunos que tiveram anos fundamentais, tipo primeiro ano de ensino médio, nono ano, que são anos decisivos para a vida acadêmica do aluno. Então acho que deveria ter um período de paciência, teve que ter mais paciência com os alunos, que nesse período importantíssimo da vida deles teve um déficit enorme de atenção que poderia estar sendo dada para eles, mas não estavam conseguindo, por conta da pandemia. Junto com isso deveria ser trabalhar junto com o psicológico, junto com o estrutural também, tudo entra uma coisa na outra, porque é igual, o exemplo da nossa escola tem psicólogo, então, como nossa escola tem psicólogo, os alunos têm a liberdade de falar com a psicóloga, se tiver alguma insegurança, se tiver alguma depressão, alguma ansiedade estimulada pela pandemia, que por nossa geração é uma geração muito ansiosa por conta disso, por conta da pandemia que foi muito afetada. Então, por conta dessas estruturas que deveriam ser criadas, esses sistemas de tratamento que deveriam ser criados na escola e fora dela, nos hospitais e outros lugares, é importantíssimo para que não haja tanta sequela. Porque como a nossa geração pegou, afetou menos, mas tem gerações que afetou mais, que pegou o nono e o primeiro ano do ensino médio. São os anos importantíssimos da vida do estudante. Então, a gente, a gente não pode estar sentindo agora, mas daqui a uns 5 6 anos, quando for ver o nível acadêmico dos profissionais, pode ser que aconteça que tenham menos profissionais num nível muito bom, que igual que tem hoje. Por conta disso, por conta desse déficit. Então, acho que por conta disso deve ser criado um sistema de ajuda. Mas esse sistema na nossa escola que já foi criado, já está sendo meio que praticado.
Eu vou falar agora sobre a saúde psicológica. Bom, primeiro eu vou falar sobre o estigma e a discriminação. Bom, o estigma, ele, em relação aos transtornos mentais, ele é um problema muito significativo na sociedade, porque muitas pessoas, assim, elas enfrentam muito preconceito e a própria discriminação. Quando, por exemplo, elas buscam algum tratamento ou elas, sei lá, compartilham essas suas experiências, pode, pode levá-las ao isolamento social, pode também abaixar a autoestima da pessoa, pode também levar a pessoa a negar a buscar alguma ajuda profissional. E agora eu vou falar sobre a saúde mental no local de trabalho. Bom, para começar, o ambiente de trabalho tem um papel muito importante na saúde mental da pessoa, porque pode ter altos níveis de estresse, também pressão excessiva, falta de apoio, e também equilíbrio na vida social e profissional é muito importante, mas pode levar ao esgotamento e ao desenvolvimento de transtornos mentais. E também abordar a saúde mental no ambiente de trabalho é muito importante para o bem-estar, geral dos trabalhadores, sabe? E agora sobre a saúde mental infantil de criança e adolescente. Bom, as crianças e adolescentes, elas têm um desafio um pouco diferente e único, porque assuntos como bullying, pressão acadêmica, problemas familiares também, também o impacto nas redes sociais podem afetar de forma negativa o bem-estar psicológico da criança ou do adolescente. E é também muito importante fornecer um apoio adequado para melhorar, né, a pessoa. E também promover a saúde mental, desde pequeno, sabe? Desde cedo, sabe? E agora eu vou falar sobre o acesso ao serviço de saúde mental. Bom, muitas pessoas, elas enfrentam barreiras muito também significativas ao tentar, buscar um acesso de serviço de saúde mental. Isso pode incluir a falta de seguro de saúde, dificultando encontrar alguns profissionais disponíveis. Bom, como eu havia dito, da dificuldade em encontrar profissionais disponíveis, tem também longas filas de espera e falta de recursos financeiros. E essas barreiras podem dificultar no tratamento adequado e a recuperação das pessoas que precisam de ajuda. Agora, sobre a saúde mental das pessoas de terceira idade. Bom, a saúde mental na sociedade idosa, né? Meio que na sociedade idosa, ela é muito, de forma frequente, negligenciada. Porque, apesar de
de ser muito importante, infelizmente isso acontece. Porque fatores como envelhecimento, solidão, também isolamento social, e, e perda de entes queridos podem afetar muito a saúde mental dos idosos. Também para ajudar, pode garantir o suporte adequado e acesso ao serviço de uma saúde de uma saúde mental. E também isso é fundamental para promover o bem-estar, tipo, dessa população idosa. Agora, as intervenções e tratamentos. Bom, existem várias abordagens terapêuticas e tratamentos disponíveis para esses transtornos mentais. Desde a terapia, como pode dizer, desde a terapia cognitivo comportamental, a terapia de grupo e a terapia medicamentosa, aí calma que eu me enrolei, desculpa. Tipo, novas tecnologias como aplicativos e terapia online também estão sendo usados para fornecer esse suporte para ajudar, né, no tratamento da pessoa. E também explorar essas opções pode ajudar muito e aumentar a conscientização sobre as opções de tratamento disponível. Também agora eu vou falar sobre a prevenção e a promoção de saúde mental. Bom, a prevenção e a promoção de saúde mental são muito fundamentais para garantir esse bem-estar geral das pessoas. E isso inclui educar as pessoas, né, sobre a saúde mental e ensiná-las essas habilidades do autocuidado. Também promover um estilo de vida saudável. E também criar ambiente de apoio social e emocional. E também investir na prevenção é muito também importante para reduzir a incidência de transtornos mentais e promover uma sociedade mais saudável. E é isso.